Oi pessoal, vamos para o nosso último vídeo de conteúdo dessa disciplina. Tá? Hoje vou trazer para vocês alguns apontamentos sobre o capítulo 6 do livro da Mega Chiesa, o capítulo Técnicas de Interpretação e Teorias Explicativas. Tá? E aí a gente finaliza a discussão dessa unidade. Esse de verdade eu acredito que vai ser um vídeo bem mais curto do que os outros. Não que esse capítulo seja por ser menos importante ou mais curto, nada a ver. Não mesmo. Ele é um capítulo denso, importante pra caramba, mas é uma ideia central que vem sendo discutida nesse capítulo que eu acho que dá para a ideia é tentar dar uma resumida para que quando vocês forem ler esse texto ficar claro, conseguirem entender do que ele está falando. Tá? Tem algumas discussões nesse capítulo que são importantes, mas que para o escopo do que a gente está discutindo a gente pode passar um pouquinho batido. Tá? Mas basicamente a Mega Chiesa está aqui tentando discutir o que seria o explicar. Tá? Numa proposta científica nos moldes do behaviorismo radical, que é o que a gente vem discutindo. Tá? Essa é uma discussão interessante, tá? Porque ela encerra, ela une as discussões que a gente fez para trás, tá? Discussões voltadas para, por exemplo, a noção de função, a ideia de regularidade, a noção de método indutivo, a própria postura pragmatista, né? Esses elementos todos, de alguma forma, estão entrelaçados na ideia de um entendimento de explicação. Tá? Pois bem, a noção de explicação dentro da análise do comportamento, ela vai, como vocês já devem ter percebido, ela vai diferir do formato mais tradicional e ela tem uma influência do mesmo cara que a gente discutiu na aula passada, quando estávamos falando sobre a noção de causa, que é o Ernest Mach. Ou seja, isso já mostra um pouco que a ideia de relação causal e a noção do que vem a se configurar a explicação, essas duas ideias, elas estão intimamente relacionadas, não tem muito como escapar. Só para recuperar, a gente já tinha visto que a análise do comportamento, o behaviorismo radical, vai abdicar de uma visão de causalidade mecanicista, no sentido de uma instância transferir força para uma segunda instância, ou seja, causa transferindo força para efeito, e passa a olhar para a noção causal a partir de uma ideia de relação funcional, de regularidades. Essas regularidades identificadas via método indutivo, que observa diferentes casos numa mesma situação e tenta identificar aquilo que perpassa por todos. Tá? Então, nós temos como é que eu vou falar? Um entendimento de que na natureza, que o papel do cientista ao olhar para a natureza é o de buscar regularidades. Tá? Ele faz isso via método indutivo, e aí o Ernest Mach vai chegar e vai virar e falar o seguinte: então, dentro dessa lógica, o explicar nada mais seria do que o explicitar
essas instâncias regulares identificadas indutivamente. Tá? Então, a partir daquilo que a gente já tinha visto lá no início, a noção de predição e controle como objetivo científico defendido pelo behaviorismo radical, qual é a preocupação? Eu tenho que ser capaz de predizer o meu objeto. O cientista da física, ele é capaz, se ele tem os elementos informativos necessários, ele é capaz de predizer a ocorrência ou não de um dado fenômeno. É essa a ideia que o behaviorismo radical está indo atrás. Ser capaz de predizer e, posteriormente, de exercer controle, de manipular. Predição e controle. Tá? Então, tem-se o entendimento de que, ao identificar regularidades, eu atinjo predição. Porque qual é a ideia de regularidade? Dado evento A, eu tenho evento B, relação funcional. Dado comportamento consequenciado, reforçado, eu tenho aumento de frequência. Isso é uma regularidade. Então, e aí, a partir da identificação dessa regularidade, eu sou capaz de predição. Porque se eu sei que quando o comportamento é reforçado, ele aumenta de frequência, eu posso agora predizer o aumento de frequência identificando o procedimento de reforçamento da resposta. Então, eu tenho o objetivo de predição e controle que me leva a ir atrás de regularidades, de relações funcionais, já alinhando com um linguajar mais behaviorista radical. Eu tenho relações funcionais, identificar essas relações funcionais, essas regularidades, me permite atingir o objetivo de predição e controle, tá? E aí, dentro do âmbito do papel da ciência, ou seja, o de explicar a natureza, o behaviorismo radical vai entender que esse explicar, ele cumpre a função, de novo, de predição e controle. Então eu tenho que buscar, lembra, pragmatismo, eu tenho que buscar um formato explicativo que me permita atingir predição e controle. Essa é a minha eficiência. Ser capaz de predizer e controlar o meu objeto. Tá? Então, se o meu objetivo é de predição e controle e eu busco a forma pragmática de explicação, ou seja, aquela que me permite atingir a predição e controle, se eu entendo que a natureza apresenta uma regularidade, a minha explicação é a explicitação dessa regularidade, porque via a explicitação dessa regularidade eu tenho predição. Via capacidade preditiva, eu posso ter a possibilidade de exercer controle. Tá? Então, para o analista do comportamento, explicar a natureza é descrever relações funcionais, é tornar relações funcionais evidentes. Tá? Ao explicitar ocorrências que se acompanham, eu sou capaz, de novo, de predizer, porque se eu identifico uma primeira ocorrência, eu predizo, eu predizo a segunda ocorrência. Tá? Então, toda a discussão que a Meca Chiesa vai fazer
ao longo desse capítulo específico vai girar em torno basicamente dessa ideia. Tá? Ela vai fazer uma discussão falando, opa, pera lá, dentro das ciências existe a distinção entre explicação e descrição, porque assume-se um posicionamento realista, então a de que é papel da ciência ir atrás dos mecanismos subjacentes à aparência. E aí o explicar, o descrever, falaria sobre essa aparência, e o explicar ultrapassaria a aparência. Numa lógica pragmatista, isso não faz sentido. Aparência é tudo o que temos. Meu papel enquanto cientista é elaborar uma forma de explicação, e no caso, entende-se como essa forma mais adequada sendo a descrição, mas a forma mais adequada, elaborar a forma mais adequada de explicação e descrição, que vai me permitir atingir predição e controle. Né? Ela vai fazer uma discussão em cima da história do mar, porque o mar se envolve numa discussão bastante complexa a respeito da questão atômica dentro da física. Dá uma olhada nisso na hora que vocês estiverem lendo, mas não se atenham, porque é uma discussão importante, mas para o entendimento do que vocês precisam, não é tão necessário assim. Tá? Então, a análise do comportamento vai buscar construir descrições de regularidades da relação organismo-ambiente, porque ao enfatizar essa regularidade, essas ocorrências constantes, ou seja, dado determinada condição ambiental, eu tenho determinado efeito sobre o comportamento, de novo, eu sou capaz de predizer e controlar comportamento. Tá? Por exemplo, o Skinner, ele vai, a Mary Case inclusive traz essa definição do Skinner, que é uma definição bastante famosa do livro dele de 38, o primeiro livro dele, Comportamento dos Organismos, quando ele vai falar sobre o reflexo. Tá? Ele vai falar o seguinte: um reflexo não é um arco, um impulso não é o estado ou um centro. A extinção não é a exaustão de uma substância ou estado fisiológico. Termos desse tipo são usados meramente para juntar grupos de observações, para relatar uniformidade, para expressar as propriedades do comportamento que transcendem as instâncias singulares. Ou seja, quando ele fala do reflexo, ele está falando, olha, o reflexo não é um impulso que sobe, é processado rapidamente e desce essa informação e o organismo responde. Não, reflexo é regularidade. Dado a presença de luz no meu olho, eu tenho pupila que contrai. Eu poderia descrever essa regularidade de forma mais detalhada, indo para as regularidades entre incidência de luzes, de ondas de luz e as moléculas do meu olho. Aqui eu falo em contração pupilar porque a gente está falando num nível muito mais macro. Mas eu continuo tendo a regularidade. Eu tomo uma neosaldina e eu tenho uma alteração nas terminações nervosas do meu corpo. Isso é uma regularidade. Neosaldina, eu não tenho como afirmar causa, eu tenho como dizer de regularidade. Tá? Então, na hora que vocês estiverem lendo, prestem atenção nesses elementos. Essa noção de descrição, substituindo a ideia de uma explicação que ultrapassa a descrição. Isso envolve a ideia de predição e controle que a gente já discutiu bastante, como sendo o objetivo da ciência, e tendo a relação de regularidade, no caso do comportamento organismo-ambiente, isso nos permite atingir essa
capacidade preditiva. Beleza? Como eu falei, o vídeo de hoje é mais curtinho, bem mais curtinho do que os demais, tá? Olhem para esse capítulo com cuidado, porque ele dá uma amarração interessante, mas também tomem muito cuidado porque ele acaba fazendo algumas discussões que não são tão interessantes. Essa, por exemplo, da questão do átomo é uma delas. Beleza? É isso, pessoas. Ficamos por aqui. Em té.